Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que a porta espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já, estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. O tempo corre, as horas
descansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Chama, ó pecador. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
sempre ardente louvor. Prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus que estão nos ouvindo nesta noite, muito obrigado a todos pela audiência de vocês e queria apenas dizer para vocês que eu não sou pastor da igreja, sou um membro da primeira Igreja Batista do Barreiro de Cima e estando pastor de férias, nós estamos a tentar substituí-lo nessas mensagens para que o trabalho dê continuidade. E, em continuação, gostaria de pedir que cada um baixe a sua cabeça para que possamos fazer uma oração ao nosso querido Deus, para que nos auxilie na mensagem que queremos transmitir e na audição de cada um que pretenda ouvir esta mensagem, para que haja em cada um a compreensão tanto de quem fala quanto de quem vai ouvir. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai de infinita misericórdia, nós que estamos com a responsabilidade, Senhor Deus, de falar do Teu amor, da Tua graça, daquilo que o Senhor de mais importante fez para nós, que o Senhor esteja nos guiando a mente, para que nos lembremos, Senhor Deus, daquilo que o Senhor já tem colocado na nossa mente. Ó Senhor bendito, e te pedimos por cada ouvinte, Senhor Deus, em cada necessidade, sobretudo na necessidade da compreensão do que fizeste para resgatar pecadores da maldição do pecado. Senhor bendito, ajuda que em havendo pessoas dessa natureza ouvindo, possa compreender o que o Senhor já fez de melhor pela humanidade. Ó Pai Santo, que perdoe as nossas limitações, que nos dê a direção em cada momento, pela Tua graça. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e pelo amor de nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Prezado ouvintes, o texto que pegamos como base para a nossa curta meditação dessa noite está na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, dos versículos de 3 a 6, que queremos pegar como base. Vamos a ler estes versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Prezados ouvintes, vamos meditar um pouco no que disse o grande apóstolo Pedro, quando começou bendizendo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não obedisse a outro ser que não fosse o Deus verdadeiro, mas fez questão de destacar que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único, diante de tantos que têm se apresentado ou têm sido apresentado como deuses, Ele é o único que realmente pode fazer esta obra da qual Pedro falou. E ele elogiou a esse
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que é segundo a sua grande misericórdia que Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa regeneração, ou geração de novo, se fez necessário porque quando o ser humano foi criado, imagino que você que está nos ouvindo creia nisso que eu estou dizendo, quando o ser humano foi criado por Deus, foi criado perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito diante de Deus. Mas, logo no princípio, ouvindo a voz de um ser que a Bíblia chama de serpente, ele se degenerou. Se fez então necessário que houvesse então uma regeneração ou uma nova geração. E Pedro fala aqui dessa nova geração que foi feito pela misericórdia de Cristo, pela grande misericórdia de Deus, que ele fez essa geração de novo. Ele disse que é mediante a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria falar um pouco dessa degeneração do homem, porque talvez você esteja pensando, alguém possa dizer assim, mas eu nada tenho a ver com aquilo que foi feito, que aconteceu lá no passado. Mas tem tudo a ver sim, porque aquela serpente que atingiu com as suas ideias a mente primeiro de Eva e depois de Adão, ela era apenas uma representação, uma figura da verdadeira serpente que a Bíblia diz que é o diabo e Satanás. E por ser ela uma representação, e aí para provar essa assertiva que acabamos de dizer, de que ela é apenas uma representação da verdadeira serpente, que é o diabo e Satanás, então eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Que diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui está comprovado que aquela serpente era apenas uma figura, era apenas um mediador, apenas um intermediário entre a verdadeira serpente, que é Satanás, e naquele momento foi inoculado em Eva e em Adão um veneno não apenas capaz de matar, mas que matou imediatamente, ou separou de Deus, porque Deus havia dito para Adão e Eva que eles não comessem de um determinado fruto que havia naquele grande jardim que Deus preparou para eles, com toda espécie de fruto que era importante para a alimentação deles. Mas Deus não deixou apenas dizendo que eles não deviam comer, mas dizendo que se deles eles comessem, se daquele fruto eles comessem, eles com certeza morreriam. Porque a palavra diz assim: se desse fruto comeres, certamente morrerás. Certamente significa com certeza. Portanto, vamos ler o texto em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal,
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É a mesma coisa que dizer, com certeza morrerás. Mas no capítulo 3, verso 16, vemos a degeneração. Porque aquela serpente que se apresentou ali para Eva, que era, como já dissemos, vamos repetir, apenas uma representante da verdadeira serpente, ela estava atuada ou possessa por aquela antiga serpente, e aí ela disse para Eva, certamente não morrereis, ou seja, com certeza não morrereis. O que é que vale a dizer? Deus está mentindo. Deus está com medo que você se torne como ele. E aí o versículo 6 do capítulo 3 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Sabemos que as palavras de Deus não podem ser inutilizadas. Sabemos que o que Deus promete, seja para o bem ou seja para o mal, tudo se cumpre à risca. Portanto, a situação do ser humano ficou degradável, ou seja, eles se degeneraram por causa dessa tão grande desobediência. E isso não ficou apenas retido a eles, mas também aquele veneno daquela serpente verdadeira se espalhou por toda a humanidade. Podemos comprovar isso na própria palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Vamos a ler o versículo 12 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Leiamos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está aqui comprovado que aquele veneno daquela terrível serpente, que é o diabo e Satanás, não ficou atido apenas àquele casal, mas atingiu a toda a descendência dele. Por isso, todos os que são descendentes de Adão, e não há ninguém diferente, ficaram contaminados e por isso mortos. Não estão em risco de morte, mas já estão mortos para Deus, estão separados de Deus. E só podia haver um jeito, um meio de regeneração. Era pela grande misericórdia de Deus, exercendo o seu grande poder e vindo aqui na pessoa de Jesus Cristo para morrer no lugar do pecador, para poder com isso dar o direito de quem quiser se regenerar, se fazer participante de Deus, pela fé. E é por isso que o apóstolo diz o seguinte, quando lemos o texto em que pegamos como base, ele diz aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, dessa geração de novo, Jesus Cristo falou para um grande sábio entre os judeus, que chamava-se Nicodemos. Segundo o texto lá diz que ele era o principal entre os judeus, porém ele não sabia, apesar de ele ser um grandiosíssimo conhecedor da lei de Deus, pois ele era mestre da lei de Deus,
mas ele não sabia ainda que estava morto, separado de Deus. Por isso, Jesus Cristo falou para ele, após ele ter feito um grande elogio a Jesus, de que ele era um mestre vindo de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus Cristo fazia se Deus não estivesse com ele. Mas Jesus Cristo disse para ele, necessário é que tu nasças de novo. Necessário é que você, portanto, seja gerado de novo. E aí Nicodemos não entendeu, mas Jesus disse como era que podia acontecer esse nascimento. É que aquele que é nascido da carne, segundo disse Jesus, é carne. E como carne foi vendida a Satanás e não pode merecer de Deus nenhum favor, nenhuma salvação, nenhuma garantia de entrada nos céus, nenhuma viva esperança. Mas, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em benefício de todo pecador, ele poderia nascer de novo, não da carne, mas espiritualmente. Prezado ouvinte, voltando ao texto, diz-nos o apóstolo Pedro que essa regeneração feita por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo, ela tem a finalidade de nos dar uma viva esperança. Viva esperança porque existe muita esperança morta por aí. Há muita gente com esperança de entrar no céu, não porque ele tem uma certeza absoluta, mas porque ele se acha merecedor, porque ele acha que não é tão ruim como dizem que ele é. E isso não é uma esperança verdadeira, não é a esperança que dê realmente garantia. É uma esperança mais ou menos. E é o que Pedro fala aqui, o apóstolo Pedro fala aqui, é de uma viva esperança. Uma esperança com absoluta certeza, porque é confiado não naquilo que fazemos, mas naquilo que Cristo fez com perfeição total, naquela entrega do Senhor Jesus em lugar de cada pecador, quando ele se entregou ali na cruz voluntariamente para pagar o preço pelo pecado de cada pecador. É dessa viva esperança que Pedro estava falando. Prezado ouvinte, mas vamos continuar, porque ele diz que essa viva esperança é numa herança, uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. Por quê? Porque segundo ele, e ele tinha toda a razão, porque ele ouviu da boca do Senhor Jesus Cristo essas promessas, e esta esperança não pode murchar, porque ela está guardada no céu, diz o apóstolo aqui. Ela não está guardada em lugar que qualquer predador possa atingir. Ela está guardada no céu. Ele estava falando para crentes, era para crentes que ele estava escrevendo, para salvos. Ele diz que essa esperança está guardada nos céus, onde ninguém pode penetrar para prejudicá-la, para fazer com que ela murche ou diminua o seu valor. E ele disse também que o herdeiro dessa salvação também está guardado por Deus. É duas garantias infalíveis, que ninguém pode mexer nela. É a herança guardada nos céus para nós os salvos. Digo nós os salvos porque eu já criei, porque eu já tenho essa salvação. E desejo ardentemente que você que está ouvindo, se ainda não tem, possa ter essa salvação. E a outra garantia, porque o herdeiro está guardado por Deus, aquele que depositou a sua confiança inteiramente na eficácia do sacrifício de Cristo, que é perfeito, está guardado por Deus. E ninguém pode tirar esse indivíduo da mão de Deus. Mas o apóstolo Pedro não estava falando isso porque ele tivesse qualquer merecimento.
Não. É porque ele, sendo um dos três, que em todas as ocasiões, como nos revela os textos da palavra de Deus, esteve presente diante de tudo que Jesus pronunciou, porque sempre nós encontramos Pedro, Tiago e João em todas as ocasiões junto com Jesus, ouvindo todos os pronunciamentos dele, todas as promessas, e ele então, com certeza, ouviu a promessa que está registrada pelo apóstolo João, no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 24, quando ele diz: foi o próprio Jesus quem pronunciou e Pedro escutou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Daquela morte em que Adão se colocou, daquela separação de Deus, mas por intermédio da fé, por intermédio da confiança no que Cristo fez, essa pessoa sai do estado de morto e passa a ter vida eterna. E passa a não ter mais condição de entrar em condenação, porque alguém já foi condenado. E esse alguém é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, que recebeu a condenação pelos nossos pecados. Ali ele recebeu lá na cruz o castigo que nos era devido e assim deu a garantia de salvação a todo o que crê. Nada mais ele exige do que essa confiança. Todo benefício que você quiser fazer para Jesus Cristo, agradecendo por essa salvação, é muito bem-vindo, mas não pode depositar nem um pouco de confiança em nada que não seja o que ele fez no teu lugar e no meu lugar. Ainda quero dizer para você que Pedro não ouviu só essa afirmativa, que em si já era totalmente suficiente, mas ele ouviu também aquilo que João, com certeza, ouviu, e é por isso que registrou no capítulo 10 do seu Evangelho, quando ele disse que Jesus estava conversando com um grupo de pessoas que se julgava com condição, com merecimento suficiente para a sua entrada no céu. Ele começou se apresentando para essas pessoas como o bom pastor. Não um bom pastor, mas o bom pastor. E ele disse assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sim, ele estava confirmando que todos os profetas dele falavam que ele vinha para dar a sua vida pelas ovelhas. E então ele disse para aqueles que eram descrentes, ele começou falando para eles: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está lá em João, capítulo 10, versos de 26 a 30. Acompanhe na sua Bíblia. João, capítulo 10, versos de 26 a 30. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão. Porque meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo. E ninguém pode arrebatar essas ovelhas da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Dou-lhes a vida eterna. Prezado ouvinte, se você deseja ter vida eterna, se você já sabe que é um pecador, se você já creu que aquilo que aconteceu com Adão realmente atingiu a você, como lemos em Romanos capítulo 5, verso 12, se você já tem essa convicção, é simples para que você possa sair dessa situação, dessa degeneração, e possa ser regenerado, possa ser gerado de novo,
possa se tornar, portanto, um filho de Deus. É simples, porque Jesus fez aquilo que para você era impossível, mas que foi possível para ele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se entregou na cruz, se entregou para pagar o teu, o meu pecado e de toda a humanidade, mas isso só tem valor para aquele que crê. É pela fé no que ele fez. Aquele que não crê, esse vai continuar degenerado, vai continuar sem poder ter o direito de entrar no céu. Prezado ouvinte, aqui não está falando de algo para benefício físico, mas está falando de algo para benefício espiritual, para o futuro, para quando você deixar esse mundo e tiver que se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que não suporta o pecado, mas que por isso mesmo condenou à morte o seu próprio filho, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, porque ela é punitiva. E o teu pecado, o meu pecado, foi punido na pessoa de Jesus Cristo. Ele sofreu a consequência do meu e do teu pecado, para que pudéssemos ter a condição absoluta de entrarmos no céu sem nenhum medo, sem nenhum problema quando nos apresentarmos diante de Deus. Porque quando chegarmos à presença desse Deus, como disse Jesus em João 5,24, não vai mais entrar em condenação, porque alguém já foi condenado. E Deus não é injusto para condenar duas pessoas ao mesmo tempo pelo mesmo crime. Se Ele já condenou o Senhor Jesus Cristo pelo teu pecado e pelo meu pecado, jamais poderia te condenar pelo mesmo pecado, porque Ele aceitou a condenação de Cristo, substituindo a tua situação, para que você pudesse ser regenerado, para que você pudesse ter uma nova vida, se tornasse uma nova criatura, não condenado como estava, mas livre da condenação em que você estava, e eu creio perfeitamente nisso. Por isso, espero, prezado ouvinte, que essa mensagem possa atingir a sua mente. Se caso você tenha ainda uma dúvida, e se tem, procure esclarecer essa dúvida com as pessoas que já têm essa convicção, para que possa tirar essa dúvida e possa ter a certeza absoluta só pela fé no que Cristo fez. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os da igreja aqui, que já têm essa convicção, para que possam dedicar a sua vida, não para a salvação, mas para ser agradecido por essa tão grande salvação, que não foi feita por qualquer um, mas pelo Deus encarnado, Deus que veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo para pagar o preço pelo pecado de gente como eu e como você, que não tínhamos qualquer merecimento. Prezado ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Senhor Deus, também por ter me concedido essa oportunidade. E ajuda, Senhor Deus bendito, que a tua igreja possa continuar proclamando essa verdade sempre, sempre, sempre. E com inteira confiança, não no que é, mas naquilo que o Senhor é em lugar dela. Vamos, portanto, fazer mais uma oração, pedindo a Deus realmente que clareie a mente de cada ouvinte, que você possa baixar a sua cabeça, inclinar-se para falarmos com o nosso Deus. Senhor de toda misericórdia, de toda graça, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade e que ajude, Senhor bendito, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que possa, Senhor Deus, ter a mesma alegria que Pedro já tinha e que cada um daqueles para quem ele falava já tinha, de saber que era uma nova criatura, Senhor Deus, que havia sido regenerado, Senhor Deus, pela fé no que o Senhor fez. Ó Senhor bendito, ajuda cada um dos ouvintes para que haja esse entendimento, essa compreensão,
Pai Santo, e perdoa as nossas limitações, tudo aquilo que mesmo desejando não conseguimos transmitir, que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, para que possamos transmitir sempre, com verdade, com convicção, com certeza, Senhor Deus, aquilo que tão graciosamente fizeram por nós. Ó Senhor Deus, que dê a cada um uma boa noite e que eles possam voltar outras vezes para ouvir a mensagem de salvação por boca de cada teu servo que dela falar. É a tua graça, a tua misericórdia que imploramos, em nome e pelo amor de Cristo, nosso eterno e todo suficiente Salvador. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sim, da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus dela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sim, da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim,